Diga amém. Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Eu peço que você também, em leitura paralela, abra sua Bíblia em Isaías 52. Primeiro vamos ler Filipenses 2 e depois Isaías 52. Quem entendeu, diga amém. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 7 até o 9. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Repita comigo, por favor. Tomando a forma de servo. Isaías 52, versículo 13. Diz assim a palavra: Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Quem pode dizer amém? Amém. Tome seu assento por bondade. Enquanto você se acomoda, quero externar a minha gratidão, primeiramente a Deus pela sua infinita graça e misericórdia, por ter permitido estarmos aqui, trazendo a porção da palavra dele. Também meu agradecimento ao meu pastor-presidente, o nosso pastor-presidente, pastor Roberto, que sempre confia na juventude da igreja. Também a nossa coordenadora, irmã Iraci, que tem sido uma bênção, aos nossos superintendentes, evangelista Alex Santos, irmã Ilquias Santos, que é um casal de referência para nós. Também a todos os secretários que são amigos, irmãos de oração, Deus abençoe. Minha mãe e meu pai também estão ali, Deus abençoe a sua vida. Quem sabe minha mãe não volta hoje para Jesus, né? Está afastada. Graças a Deus. E também minha esposa que me acompanha, fique de pé, por favor, minha flor. Fique de pé, ela é obediente. Deus abençoe sua vida. Olhe, eu sempre costumo dizer que aonde eu passo, eu conheci ela na escola, ela estava evangelizando na fila do almoço. E quando eu vi, eu disse, ô glória. Então, para quem é solteiro, já fica aí a dica. No trabalho, na faculdade, tu vê alguém evangelizando, é para casar. Diga amém. Amém. Pode sentar. Muito bem. Queridos irmãos, o capítulo 2 de Filipenses, que é o nosso tema geral, traz um conteúdo muito profundo. E cada vez que o apóstolo Paulo escreve uma carta direcionada a uma igreja, Paulo sempre tem um motivo específico. Por exemplo, quando ele escreve à igreja de Roma, ele fala sobre a graça como instrumento de salvação e a universalização do pecado atingindo a raça humana. Paulo queria que a igreja de Romanos entendesse que a salvação é pela graça. Quando Paulo escreve, por exemplo, à igreja aos Coríntios, Paulo tem como objetivo combater a facção dentro da igreja e principalmente a prostituição como influência de cultura grega. Quando Paulo escreve à igreja aos Efésios, Paulo tem a preocupação de mostrar que a salvação é o dom de Deus, que não temos mérito nisso. Quando Paulo escreve à igreja aos Gálatas, ele tem o objetivo de ensinar que a lei de Moisés não tem influência sobre a salvação.
mas que somente a fé em Jesus Cristo era suficiente para o homem ser salvo. Não diferente também, quando Paulo escreve à igreja aos Filipenses, ele tem um propósito e um objetivo. E existem alguns propósitos quando Paulo escreve esta carta. O primeiro é mostrar que, apesar das adversidades e de todas as dificuldades, Paulo conseguia enxergar no sofrimento uma oportunidade para propagar o Evangelho. O segundo tema que Paulo usa é sobre a alegria no Senhor. Paulo estava preso numa prisão subterrânea chamada Marmetina, no subsolo daquela prisão, fria e escura, mas mesmo assim, Paulo dizia para o povo se alegrar no Senhor. E o motivo principal era uma apelação para a unidade da igreja. Então Paulo dizia para a igreja: eu quero que vocês completem o meu gozo, que sintam o mesmo no Senhor, e acima de tudo, que tenham o mesmo pensamento. Então, para que a igreja pudesse sentir esta direção, Paulo então mostra este cântico da igreja primitiva, que é um cântico cristocêntrico. Então, a preocupação de Paulo era para que o povo olhasse para Jesus como uma figura de um servo perfeito, como uma figura de um modelo ideal. O que Paulo estava dizendo para a igreja é: eu, como pastor de vocês, me sentirei feliz se vocês enxergarem Jesus como modelo de servo ideal. Isso para mim é suficiente. Eu não quero que vocês tenham um maior templo, arrecadem a maior oferta, tenham a melhor festividade. Para mim, se vocês olharem para Cristo e entenderem que Ele foi servo, isso para mim é suficiente. Então, quando olhamos esse contexto, que no capítulo 2 de Filipenses, fala sobre a humilhação do servo. Jesus, no estado pré-existente, tendo a mesma prerrogativa de Deus, e não escolheu ser igual a Deus. Então Paulo está mostrando a figura de um Cristo que é soberano, mas que abre mão de tudo. Mas o que é que isso tem a ver com o texto do profeta Isaías? Tem tudo a ver. Porque se no capítulo 2 de Filipenses enxergamos o servo humilhado, no capítulo 52, versículo 13 de Isaías, encontramos o servo exaltado. Os cânticos do servo, encontrados nas profecias de Isaías, revela para nós a vida, o ofício e o ministério de Cristo. E existe duas extremidades que Jesus consegue atingir, tanto no cântico de Paulo, como no cânticos do servo em Isaías. Se você olhar aí na sua Bíblia, no capítulo 2, ele diz assim, que Jesus foi esvaziado, aniquilado e humilhado. Quando vamos para o cântico de Isaías, o servo é exaltado, é elevado e é muito sublime. Perceba que nesses dois textos, Jesus consegue alcançar a maior altura, mas também a maior profundidade. Ele é o único que consegue subir os mais altos degraus, mas também consegue afundar na humilhação. Em Filipenses 2, ele é o Senhor que desce. Em Isaías 52, ele é o servo que sobe. Entendendo isso, olhamos para o texto, por favor. Veja que a preocupação de Paulo é mostrar Jesus se despindo da sua glória. Vemos então alguns atos de voluntariedade e de serviço. Perceba que o texto diz: não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se aniquilou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana. Então tudo isso partiu de Jesus.
Ele que se aniquilou, ele que se esvaziou, ele que se fez figura de servo e ele que se tornou homem. Perceba que todos esses atos de serviço partem sumariamente de Jesus. Nenhum de nós pedimos a Jesus para ele descer na terra. Isso é um ato voluntário. Primeira característica de um ato de serviço é um ato voluntário. Ou seja, ninguém precisou pedir a Jesus. Ele mesmo disse: eu vou. Eu me disponho a ir. Porque a palavra usurpação aqui no grego significa agarrar-se, apegar-se. Jesus poderia muito bem ficar preso às glórias eternas e dizer: a minha coroa, a minha glória, a adoração dos anjos, o meu trono, o meu poder, o meu governo. Mas ele abriu mão de tudo isso e disse: eu vou descer, sem ninguém precisar pedir. Então, no dia em que alguém fica bajulando você, para você sair a campo, para evangelizar, para fazer alguma coisa, você não tem espírito de servo. Porque servo não precisa ser colocado num pedestal para poder alguém pedir alguma coisa a ele, não. Servo diz assim: eu estou aqui, Senhor, eu quero servir, usa a minha vida. Perceba que não há em Jesus nenhum tipo de preocupação em se exaltar ou se autopromover. Porque é Jesus que se humilha, é Jesus que se esvazia, é Jesus que se torna homem, é Jesus que se torna servo. Mas quem exalta? Deus. A parte da humilhação é com o servo, mas a parte da exaltação é com o Senhor. Então não se preocupe em ser visto, em aparecer, em pedir oportunidade. Deixa que o Deus dos céus vai te ver e vai te colocar no lugar certo, no tempo certo. Jesus é o maior de todos e mesmo assim desceu para servir, mostrando a nós que todo crescimento tem como resultado o serviço. E para ganhar tempo, logo, não precisa ir lá verificar porque é muita coisa. 1 Samuel capítulo 1, versículo 21 e versículo 26. Diz assim: e Samuel crescia diante de Deus e diante dos homens. Depois no verso 26 diz: e Samuel ia crescendo, classificado no gerúndio da língua portuguesa. É um ato contínuo, ia crescendo. Mas quando vamos para o capítulo 3, versículo 1, diz: e Samuel servia. Samuel cresce, Samuel vai crescendo. Quando chega no capítulo 3, e Samuel servia, mostrando que resultado de crescimento é serviço. Quem muito cresce, muito serve. Quem muito sobe, muito desce. Quem muito tem, muito vai doar. Então as pessoas que crescem precisam servir. Perceba que Samuel também tinha prerrogativas para dizer assim: eu não vou servir num lugar desse não, porque quem está perto de mim, Ofni e Finéias, prostituto, enganador, arruaceiro, rouba a oferta de Deus. E alguém poderia dizer: Samuel, tu tem coragem de servir no lugar assim? Ele dizia: tenho, porque não é o caráter sujo de ninguém que vai limitar o meu serviço. Podem existir pessoas que mentem, pessoas que roubam, pessoas que traem, pessoas que se prostituem, mas não são todos. Ainda existem servos fiéis no meio dos corrompidos, dentro do lugar santo. Jesus, tu vai servir este homem que vai te negar? Vou. Tu vai servir esse aí que vai duvidar da tua ressurreição? Vou. Tu vai servir esse aí que vai te trair? Vou. Porque não é o que fazem comigo que vai definir o meu serviço. Porque servo não depende do tratamento de ninguém, ele simplesmente serve. E cuidado com a frase dos que dizem assim: eu não estou aqui para servir ninguém. Cuidado, frase contaminada.
Porque o serviço ao homem é uma extensão do serviço a Deus. Você não serve o homem para servir a Deus, não. Você serve o homem porque serve a Deus. Então, se usarmos a fórmula de João, quando ele diz assim: se tu não ama a quem tu vê, como é que tu vai amar a Deus a quem tu não vê? Da mesma maneira, se tu não serve a quem tu vê, como tu vai servir a Deus a quem tu não vê? Então, é preciso ter serviço. Mas tem gente que é muito autossuficiente. Tem uma autossuficiência muito inchada, é um ego, mas na verdade, quem cresce e não serve para crescer. Na verdade, tem muito crescimento que é um desserviço para a igreja. Parece a figueira que Jesus encontrou no meio do caminho. Cresceu, teve folha, Jesus foi lá procurar fruto de serviço, não tinha. Só está ocupando espaço, só está existindo, é inerte, não faz nada. Parece o banco parado, mas Jesus não te chamou para ficar parado. Coloca a mão no arado e serve. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, glória a Deus. João capítulo 13, o pai tinha colocado todas as coisas na mão do filho, na mão de Jesus. Jesus, com todo o domínio, já sabendo que tudo estava assegurado, disse: eu vou pegar uma toalha e uma bacia e vou lavar os pés de homens pecadores. Enquanto pedaços de barro disputam por grandeza, a resplandecente estrela da manhã pegou uma bacia de água e desceu para servir. Disputam por cargo, disputam por nome, disputam por agenda, mas Jesus desceu. Jesus desceu. Ninguém quer disputar para levar uma santa ceia para um velhinho. Ninguém quer disputar para carregar o banco da igreja. Mas para aparecer quer disputar. Vai te converter. Jesus quer servo. Aleluia. 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 Cadê os servos do Senhor? Cadê os servos do Senhor? Meu Deus. Indo agora para Isaías, nos cânticos do servo. Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, Isaías 53. Todos esses textos aludem aos cânticos do servo, mostrando como ele iria operar, qual era o caráter do servo, qual era o destino do servo. E aqui eu quero destacar, primeiro, a missão do servo. Repita comigo, a missão do servo. Segundo, o que o servo recebeu de Deus. Diga assim, o que o servo recebeu. Primeiro, capítulo 42 de Isaías diz que a missão do servo seria abrir os olhos dos cegos, tirar da prisão os presos e do cárcere o que jazem nas trevas. Capítulo 52, a outra missão do servo seria operar com prudência. E no capítulo 53, a missão do servo seria tomar sobre si todas as nossas enfermidades, nossas dores, e ir como ovelha muda ao matadouro, não abrindo a sua boca, carregando o peso do pecado da humanidade. Diante de tantas as missões que ele tinha, eu quero aqui enfatizar uma missão para a qual o servo veio. E essa está escrita em Isaías 42, versículo 3. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, ele profetizando sobre o servo do Senhor. Dentre tantas as atribuições do servo, ele disse assim: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Produzirá
juízo. Um texto conhecido. Mas o que Deus estava dizendo é: quando o servo vier, ele não vai esmagar a cana trilhada, a cana rachada. Isso aqui é uma metáfora. O que é cana trilhada? O que é pavio que fumega? Isso é uma figura de linguagem para representar um povo na falência espiritual. Um povo perdido, sem esperança. Um povo sem nenhuma perspectiva de relacionamento com Deus. A cana trilhada é uma planta. E aqui a linguagem é que ela foi rachada, trilhada. E o caule da planta, dentro do seu conteúdo, foi danificado. Se alguém chegar perto daquilo que já está quebrado, e amassar, e pisar, nunca mais a cana trilhada tem condição de se levantar de novo. E o que é o pavio que fumega? É aquela centelha de fogo, aquela faísca pequena, aquela fumaça que está quase se apagando. O que Deus estava dizendo era: Ele não veio para terminar de pisar em quem já está fraco. Ele não veio adoecer quem já enfermo está. Ele não veio matar quem já estava quase morto. Ele não veio condenar quem já condenado estava. Pelo contrário, ele veio fazer diferente, porque matar quem já está perto de morrer é muito fácil. Ele fez diferente. Ele veio pegar a cana trilhada, a cana rachada, e colocar ela de pé de novo. Pelo contrário, ele não veio apagar o pavio que fumega, ele veio colocar fogo no pavio. Era um povo obsoleto, éramos um povo inútil, éramos um povo que não servia para nada. Nós éramos a cana trilhada, nós éramos o pavio que fumega, apagando, quase sem fogo. Mas ele disse assim: eu vou descer lá, vou descer com óleo, vou descer com fogo e vou acender quem já estava quase se apagando. Lembra onde você estava? Num charco de lodo do pecado, quase morto, sem perspectiva, mas a mão dele foi lá, tirou você do pecado, tirou você da cocaína, tirou você das drogas, tirou você do alcoolismo e disse: eu vou dar um cântico novo na boca, vou vestir com roupas de justiça, vou lavar com o meu sangue e vou levantar a cana trilhada. Ele não veio terminar de matar, mas veio dar vida. Por isso que em Isaías 1:18 diz: ainda que os vossos pecados sejam como mancha vermelha de escarlate, eu farei vocês branco como a lã e mais alvo como a neve. Ou seja, vocês tinham uma mancha muito grande, mas eu vim para limpar a mancha, eu vim para tirar a mancha. Quem de nós aqui teríamos coragem de vir para um congresso desse com uma blusa manchada? Ninguém. Com um terno cheio de mancha de água sanitária? Ninguém. Porque roupa manchada só tem dois destinos. Primeiro, vira pano de chão. Segundo, vai para o lixo. Mas ele pegou a roupa manchada, colocou na água da palavra, colocou no óleo do Espírito e disse: eu vou lavar, vou esfregar, vou tirar a sujeira e vou colocar santidade. Vou fazer mais alvo que a neve e mais branco como a lã. Deixa eu fazer uma pergunta a você. De onde vem a neve? Diga: de cima. Mais uma vez: de cima. Agora, de onde vem a lã? Diga assim: de dentro da ovelha. Tanto a neve como a lã são brancas. Tonalidades um pouco diferentes, mas são brancos. O que ele estava dizendo é: eu vou mandar santidade de cima para baixo e de dentro para fora.
Da mesma maneira que a neve cai do céu e a lã brota de dentro, eu vou fazer mudança de cima para baixo e de dentro para fora. Existe uma limpeza do Espírito caindo sobre a mancha do pecado, porque o sangue dele purifica de todo o pecado. Falei sobre a missão do servo. Agora eu quero falar sobre o que o servo recebeu. Para cumprir o seu propósito, ele precisava estar munido de elementos espirituais. Porque nenhum servo que é chamado vai de mão vazia. Por exemplo, ele disse a Moisés: vá e diga que o eu sou te enviou. Deus deu um nome a ele para ele ir na frente. E disse: pegue o cajado. Deus deu o nome e deu um instrumento. Com Elias, ele deu autoridade profética. Com Eliseu, ele deu porção dobrada. Então perceba que os homens, quando são chamados, eles recebem de Deus alguma coisa para não ir vazio. Porque não é pela nossa força. Este servo recebeu de Deus algumas dádivas. E a primeira se encontra no capítulo 11 e versículo 2. Diz que este servo recebeu de Deus espírito de sabedoria, espírito de ciência ou de inteligência, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e o espírito do temor do Senhor. 7 virtudes repousaram sobre ele. Mais uma dádiva que o servo recebe é a unção messiânica, descrita em Isaías 61, quando ele diz assim: o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Perceba que a unção que recai sobre este servo é diferente de qualquer unção, diferente da unção sobre a cabeça de Davi, sobre a cabeça de Eliseu, sobre vários homens. Porque a unção que Deus dá a ele, na verdade, não é uma porção, é a fonte inteira. Porque lá em Efésios 4 e 7, Paulo diz que quando Deus chama para si doutores, pastores, mestres, evangelistas que preguem a palavra, ele distribui o dom conforme a medida. Diga comigo, medida. Ou seja, quando Deus chama nós para a obra, ele pega uma medida do dom, da unção, e diz: a você eu vou dar essa medida. Por isso que nem todos são pastores, nem todos são presbíteros, nem todos são pastores de área. É uma porção para cada. Porque se ele der uma porção muito grande, a gente se acha muito. Então ele dá um pouquinho. Aí João Batista, pregando sobre Jesus, capítulo 3, versículo 34, olha o que ele diz: porque Deus não deu a ele o Espírito por medida. João está dizendo assim: quando Deus chamou Jesus como servo, ele não mediu a porção. Ele deu a fonte inteira. Veja que de Moisés, Deus tira a unção para 70. Mas com Jesus, a unção é para todo homem de língua, tribo e nação. É uma fonte inesgotável. Nós somos um copo de água de unção. Já Jesus é o oceano inteiro. É unção inesgotável. É óleo inesgotável. E existe óleo do Espírito disponível para você. E o que é que você tem que fazer? Se disponibilizar e adorar, porque tem óleo que desce do servo. Aleluia. Aleluia. Segura aí. Um instrumento de destaque que o servo recebe está escrito em Isaías 49, versículo 2. Ele diz: e ele fez a minha boca como espada aguda. Primeiro instrumento de destaque que o servo recebe é uma boca como espada aguda.
Espada é um instrumento de ataque. Espada é um instrumento de ofensa. Isso simboliza que as palavras de Jesus, inspiradas pelo Espírito, teria o poder de ofender, de penetrar, de atingir. Por isso que João, em Apocalipse 1:16 diz: e eu vi saindo da sua boca uma espada aguda. Falando de espada, Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, junta e medula. Perceba a ordem: alma e espírito, parte imaterial. Juntas e medula, parte material. Ou seja, a palavra vem de fora, mas faz a penetração de dentro para fora. É um mistério muito grande. E depois ele diz assim: juntas e medulas. Diga assim, medulas. Perceba que o texto mostra no plural. O corpo humano tem dois tipos de medula. Primeiro tipo, medula espinhal, que fica localizada na coluna vertebral. E o segundo tipo de medula é a medula óssea, que a gente como nordestino conhece como tutano, que é uma substância gelatinosa, que tem no interior dos ossos. Aí o escritor estava dizendo que a palavra tem o poder de dividir a medula. Mas na medicina, dividir a medula é uma tarefa quase impossível. Porque a medula, ela é responsável por vários tipos de benefícios para o corpo humano. O principal, produção de plaqueta, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, e é a partir da medula óssea que surgem as células tronco. E somente existem 3 tipos de instrumentos que podem tocar na medula, não dividir. Primeiro instrumento, bisturi microcirúrgico. É um instrumento muito fino para fazer uma incisão e poder entrar na medula. O segundo, agulha especializada. Ela vai lá, é intrajetada dentro da medula ou ao redor dela, mas não pode dividir. E o terceiro, eletrodos finos, que é colocado ao redor da medula para modular o sinal de dor. Tudo isso são instrumentos pequenos, afiados, mas não tem condição de descolar a medula do osso. Aí o escritor aos Hebreus, há mais de 2000 anos atrás, sem conhecer tecnologia, sem conhecer instrumento de cirurgia, ele disse assim: eu conheço um instrumento que consegue penetrar a medula e dividir. O que é? É a palavra que penetra como espada. A boca do servo consegue penetrar de dentro para fora. E espada que quebra orgulho, espada que penetra a mentira, espada que penetra a soberba, espada que penetra a contenda, espada que penetra espírito altivo. A boca do servo é como espada aguda que corta e penetra e derruba o soberbo de cima do lugar de destaque que ele não deveria estar. Aleluia. Diga assim: na boca do servo tem espada. Mas existe também outro instrumento. Veja o que a sunamita em Cantares diz. Aleluia. Veja que coisa magnífica. Em Cantares 5:13 ela diz assim: na boca do meu amado tem um canteiro de bálsamo. Que mistério. Na boca dele tem espada, mas também tem bálsamo.
E qual é a função do bálsamo? São 3. Primeiro, agir como agente antisséptico, tirar bactéria, tirar sujeira. Segunda função do bálsamo, cicatrizar ferida. Terceira função do bálsamo, perfumar o ambiente e mudar o cheiro. O que ela está dizendo é: quando meu amado abre a boca, cai bálsamo da sua boca, e o bálsamo que cai da boca dele tira a bactéria, tira a sujeira, tira aquilo que não presta, tira a imundícia, tira a iniquidade, tira a pornografia, tira o adultério. A segunda função, quando o bálsamo cai da boca do servo, é cicatrizar ferida, é fechar ferida, cicatrizar ferida. Há um bálsamo que cai da boca do servo nesta noite sobre a tua alma. Há um bálsamo do servo que cai no teu espírito e na tua alma. E quando o bálsamo cai, muda o cheiro do ambiente. O cheiro do ambiente muda por causa do que cai da boca dele. Para os soberbos, ele tem uma espada. Para os humildes, ele tem bálsamo que cai. Sente o bálsamo mudando o cheiro desse ambiente. O bálsamo que muda o cheiro da adoração, o cheiro da casa. O que é isso? É a boca dele sendo aberta. E onde está a boca do servo? Olha a boca dele aqui. É daqui que sai o bálsamo, é daqui que sai o cheiro, é daqui que o ambiente muda. Aleluia. Segunda coisa que o servo recebe de destaque. Repita comigo. O servo recebe uma língua erudita. Capítulo 50 e versículo 4, ele diz: o Senhor me deu uma língua erudita. E o que é uma língua erudita? É uma língua dotada de instrução, dotada de conhecimento. E ele continua dizendo: para dar no tempo certo uma palavra ao cansado. O poder das palavras de Jesus seriam profundas, inevitáveis. Por isso que com 12 anos, Jesus no meio do templo, quando começava a falar, os doutores diziam: esse menino é da onde? Que língua é essa que ele está falando? Língua erudita. E Tiago 3:2 diz que o varão que não tropeça em palavras é poderoso. Diante disso, uma criatura farisaica teve a brilhante ideia de dizer assim: vamos analisar as palavras dele? Olha, tu pega um caderno e anota lá a pregação dele. O primeiro erro teológico que tu enxergar, tu traz para a gente, porque a gente mata ele apedrejado por blasfêmia. Muito bem, lá vão os homens com a caneta, a pena na época, com um pergaminho, Jesus pregando. Chegam perto de Jesus e começam a medir as palavras de Jesus. E Jesus pregando. Aí Marcos 1:27 diz que os homens disseram: o que é isso? Que nova doutrina é essa? Quem deu a ele essa autoridade? Não, a gente precisa voltar. A gente tem que voltar. Tem que relatar isso. João 7:40 em diante diz que eles voltaram. E os fariseus disseram assim: por que vocês não trouxeram ele? Olha, a gente tem uma coisa para te dizer. Nunca a gente viu alguém falar como aquele homem. E olha que nós conhecemos de literatura hebraica.
A gente conhece os cânticos de Moisés. Conhecemos os provérbios de Salomão. Conhecemos as poesias de Davi. Mas esse homem, quando fala, eu não sei o que tem na boca dele, mas eu sinto um negócio diferente dentro da minha alma. Tu precisava estar lá. Quando ele abria a boca, as pessoas que tinham uma alma em desespero, eu não sei explicar. É como se a minha alma começasse a pegar fogo. É como se a minha tristeza desaparecesse. Parece os homens no caminho de Emaús. Tu estava sentindo não? O teu coração queimando enquanto ele falava com a gente. É porque na boca dele tem uma língua erudita. E quando ele fala, quem chega apegado ao pó sai diferente, sai alegre. É por isso que você chegou aqui desanimada, desanimado, e o servo dizendo: olha eu falando contigo, olha a minha língua entrando na tua alma. É a língua erudita dele que tem poder de animar a alma cansada. Precisamos parar este homem. O que é que a gente vai fazer? Até que eles montam uma armadilha muito bem feita. Já sei! Só é a gente apanhar uma mulher no ato de adultério e colocar na frente dele. Se ele disser para matar, a gente vai dizer que ele não tem misericórdia dos fracos. Mas se ele disser para perdoar ela, a gente vai dizer que ele não respeita a lei de Moisés. Está feita a armadilha. Leva a mulher lá. Pegaram a mulher em ato de adultério. Jogaram ela no melhor lugar, nos pés dele. Olha, escuta. Olha a malícia. Mestre, essa mulher aqui foi apanhada no ato de adultério. João 8. E tu, o que dizes? Fala alguma coisa. E Jesus escrevendo na terra. Mas o homem da língua erudita olhou para eles e disse assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aleluia. 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 Ninguém pode zombar das palavras de Jesus. Me encaminho para o final. Terceiro elemento que o servo recebeu. Diga assim: o servo recebeu um nome. E este nome, super exaltado, maior que todos, que tem poder sobre os demônios, sobre a morte, sobre a natureza, sobre os homens, tudo e todos. Mas eu quero fazer uma observação com letras garrafais. Porque embora o nome de Jesus seja poderoso, não é qualquer pessoa que pode usá-lo. Porque tem um monte de gente desmantelada por aí, querendo usar o nome de Jesus de todo jeito. Atos 19 e 13. Os aventais de Paulo foram levados para os endemoniados, eles foram curados. Os demônios saíram, até que 7 filhos de serva, 7 ambulantes, diga assim, ambulantes, olharam aquela cena e disseram assim: rapaz, vou imitar. Viram um endemoniado no meio do caminho e disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai. O demônio olhou assim e disse: quem é tu?
Quem é tu? Sem intimidade, sem história e sem identidade. Ambulante. E o que é o ambulante? É que vai para onde ele achar melhor. Ali está tendo muito movimento, eu vou. Ali tem tumulto, eu vou. Normalmente, ambulante não tem chefe, não responde para ninguém. Ambulante é autônomo. Ninguém sabe a que lugar ele pertence. O ambulante diz que é casado, mas ninguém vê a esposa dele. O ambulante nunca pisa na doutrina. O ambulante não sabe nem o que é escola bíblica dominical. Cheio de ambulante por aí, querendo usar o nome de Jesus. Mas ambulantes não sobrevivem a guerras espirituais. E o que Paulo é? Diga assim: Paulo é enviado. Deus não quer uma geração de ambulante. Ele quer uma geração de enviados. Aleluia. Diga assim: o nome de Jesus é maior do que o dinheiro. Pedro e João subindo a porta formosa na hora da oração. O coxo disse assim: dá-me ouro ou prata, dá-me esmola. Pedro disse: olha para nós. Eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta-te e anda. Dinheiro não vai te fazer andar, dinheiro não vai te curar, prata não vai te curar, conta no banco não vai te curar. Tem muita gente que diz assim: eu tenho dinheiro, tenho um carro do ano, tenho muita coisa, mas dinheiro a traça come, dinheiro pode ser roubado, mas o nome de Jesus é o maior tesouro. O mundo pode ter tudo, você pode até não ter nada, mas você tem o que o mundo não tem. O que é? É o nome, é o nome, é o nome de Jesus. Diga comigo: o nome de Jesus é exclusivo. Atos 4:12, Pedro disse assim: porque não há debaixo do céu nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Pedro estava dizendo: somente Jesus salva, somente Jesus é exclusivo. E para uma cultura politeísta, panteísta, de vários deuses, deuses gregos, deuses romanos, Pedro estava dizendo: não são os deuses gregos que salvam. Não é Zeus, não é Poseidon, não é Atenas, não é Afrodite, não é Ártemis, não é Dionísio. Não são os deuses de Roma que salvam. Não é Júpiter, não é Juno, não é Marte, não é Vênus, não é Minerva, não é Netuno. Não são os deuses falsos. Não é Baal, não é Asera, não é Astarote, não é Moloque, não é Dagon, não é Maomé, não é Buda, não é estátua de gesso, estátua de pedra. Só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta, só Jesus santifica, só Jesus limpa, só Jesus levanta. É Jesus, 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 Jesus. Jesus. Dá para adorar este nome? Por isso que Paulo disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus,
Porque sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se aniquilou, assumindo a forma de servo e sendo reconhecido em figura humana, pelo qual foi obediente até morte e morte de cruz. E Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, e pelo seu nome todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor da terra. Meu Deus, escuta, a sociedade promove para si nomes influentes, multidões se reúnem por causa de um nome no estádio para cantar uma música. Multidões se aglomeram para adorar um nome humano. A sociedade diz que o maior nome da matemática é Frederic Gauss. Diz que o maior nome da arte é Leonardo da Vinci ou Van Gogh. Diz que o maior nome da física é Albert Einstein. Diz que até tem rei, que Michael Jackson é o rei do pop, Pelé é o rei do futebol. Mas eu pergunto, onde estão esses reis? Toca aí no teu irmão e diz assim: o nosso está assentado à destra do Pai. Reis que não tem trono, reis que não tem coroa, reis que não tem governo, mas o nosso tem poder, tem cetro, tem coroa, tem governo, tem justiça. Por isso que o nome dele é maior na altura, na largura e na profundidade. Maior que os anjos, maior que o querubim, maior que serafim, maior que os anciãos, maior na terra, maior do que os homens, maior do que desembargador, maior do que presidente, maior do que o presidente da Rússia, maior que o presidente dos Estados Unidos, maior do que STF, do que STJ, do que tribunal. O nome dele é maior, é maior. Aleluia, aleluia, aleluia. O nome dele é maior nos ares, o nome dele é maior nos mares, o nome dele é maior nas galáxias, até que toda criatura que anda, que rasteja, que voa, confesse: Jesus Cristo é o Senhor, até que todos os átomos da terra diga: só Ele é o Senhor. Aleluia. Fique de pé, por favor. Ela baracalaxúria, emanda casute açaítio, urex tatahoicio, tu que masai, nem manasuti calasuti, açute rebadaçai, urios te calaçai, uros está descendo óleo do Espírito, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, abra a boca e adora, porque Jesus está na casa. Meu Deus. Aleluia. Em Isaías capítulo 6, o nome dele é Santo, 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 Senhor dos Exércitos. Em Isaías capítulo 9, o nome dele
é salvação até as extremidades da terra. Em Isaías capítulo 11, o nome dele é o servo das 7 virtudes. Em Isaías capítulo 22, o nome dele é possuidor da chave de Davi. Em Isaías 40, o nome dele é o renovador de forças. Em Isaías 42, o nome dele é o servo que opera. Em Isaías capítulo 50, o nome dele é o servo que não olha para trás. Em Isaías capítulo 49, o nome dele é flecha na aljava do valente. Em Isaías 52, o nome dele é servo sublime. Em Isaías 53, o nome dele é ovelha muda que não abre a sua boca. Em Isaías 61, o nome dele é servo ungido para proclamar abertura de prisão. Em João capítulo 1, o nome dele é verbo da vida, é verbo encarnado, é a luz do mundo e é o Cordeiro de Deus. Em João capítulo 2, o nome dele é a alegria do casamento. Em João capítulo 3, o nome dele é o servo que opera com doutrina. Em João capítulo 4, o nome dele é Senhor, profeta e Messias. Em João capítulo 5, o nome dele é o Senhor do sábado. Em João capítulo 6, o nome dele é o que tem palavra de vida eterna. Em João capítulo 7, o nome dele é o que é a fonte do Espírito. Em João capítulo 8, o nome dele é o defensor dos fracos. Em João capítulo 9, o nome dele é a saúde do cego de nascença. Em João capítulo 10, o nome dele é bom pastor e é porta. O nome dele em João capítulo 11 é ressuscitador dos mortos. Em João capítulo 12, o nome dele é o Rei bendito que entra pelas portas de Jerusalém. Em João capítulo 12, o nome dele é o adorado de Maria. Em João capítulo 13, o nome dele é o servo que lava os pés. Em João capítulo 14, o nome dele é caminho, verdade e vida. Em João capítulo 15, o nome dele é a videira verdadeira. Em João 17, o nome dele é o sacerdote universal. Em João capítulo 18, o nome dele é restaurador de ministério. Em Apocalipse capítulo 1 e versículo 8, o nome dele é Alfa, é Ômega, é primeiro e último. Adora, adora, adora. Jesus quer batizar a tua vida, meu Deus. Aleluia. Fica na agulha aí, Jonas. Abre esse corredor aí que tem vida. Tem vida que precisa vir. Alabaracalaxai. Elebaracanda sute calaçai. O nome dele é maior do que a depressão. O nome dele é maior do que as drogas. O nome dele é maior do que a síndrome do pânico. E o nome de Jesus vai ser o motivo de correntes serem quebradas. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Alaxede calaçai. Há poder no nome de Jesus. Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Vem, cadeias quebrar, vem, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
quebrando, ouço cadeias quebrando. O nome de Jesus te chama. Ouço cadeias quebrando, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Lá vem a primeira vida. Quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Diga que há poder, vai. Há poder no nome de Jesus. O joelho se dobrará. Vem. Diga Vem. que há poder, vai. Vem. Há poder Vem. no nome de Jesus. Vem. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Meu Deus. Tem mais. Tem mais vida para vir. Tem mais corrente para ser quebrada. O nome de Jesus é maior do que o câncer, meu Deus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Vem. Estou só te esperando. Vem, vamos cantar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei. Abra a boca e adora. As minhas vestes. Recebe a presença do Espírito. Estou só te esperando. Vamos cantar. Vem. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imagino. Que era lindo assim, o meu noivo esperado. Podes morar aqui, podes morar aqui. Lá vem a segunda Tem vida. fogo que era lindo assim, que era lindo assim, o meu noivo. Podes morar aqui, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Venha descer. Essa casa é. Lá vem a quarta. Jesus, apareça, que o teu nome. Aleluia.
lugar pra mais. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta. É tudo sobre você, eu também vou subir. Vem! Até te encontrar. Vem! Vem! Vem pra Jesus! Vem! Tem lugar pra mais! Até te Tem lugar pra mais. encontrar. Lá vem a Mais sexta! perto, Lá do vem a norte, sexta! mais perto. Com o peso da tua Sétima glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me Lá vem a oitava. parar, então me tira o medo que me faz de ser Moisés. Chegou a Suba nona. em meu lugar. Que me Cadê a décima? Cadê a décima? A décima chegou! A décima! Meu Deus! vento forte é você. E o que me Lá vem a 11ª! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! é tudo sobre você. Temer porque se Cadê? eu estou Cadê? guardado por quem não. Vem! 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 Meu Deus! Haja o que houver, venha o que. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio irás. Tem mais! Levanta a mão, vai! Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória. Chegou mais uma! Chegou mais uma vida pra Jesus! Esconder, com medo de não viver. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua. Não me diga atraído, atraído pela. Chegou mais uma! Chegou mais uma! A maior é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia, meu Deus, meu Deus.
Aleluia. Deixa eu te dar uma notícia nessa noite. Jesus acabou de salvar 13 vidas desse lugar. Me permita, Jonas, vem cá, Douglas. Chegou a 14ª. O de Bicama na sobrecamarrácia. Chegou a 15ª. O Tecamachura Bacamarai. Abre a boca, abre a boca. Jeová está na casa. Levante as mãos, levante as duas mãos para o céu. Você já sabe o que, é que a gente vai fazer agora. Toca na manachuri me canto revasca. Ó como eu sinto Deus preseba na comiteracé. Camuti revassute rebalassúria. Tacacacamanto cocoma. Jesus quer tomar os vasos da bebra cabassúria. Aproveita para adorar a Ele. Levanta a mão comigo, pelo amor de Deus. Eu conto tudo da glória. 1, mais rápido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segura, 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 segura. Faltam 5. Mas essas últimas 5 glórias, tu tem que falar como tu nunca falou na tua vida. Para quem está lá em Recife escutar a gente, levante as mãos. Pode vir. Levante as mãos. Fique ligado, porque se Jesus quiser aumentar, irmão, não tem problema. A gente está aqui para contar mais. Olha lá Jesus trabalhando. Eu ouço correntes quebrando aqui. Se tiver mais alguém, venha. O céu está aqui, a porta da graça está aberta, está aberta, está aberta, está aberta, está aberta. Levante as mãos, levante as mãos, eu vou contar. 11, 12, 13, 14, 15. Abre a boca para dar glória a Ele. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Jesus está aqui, Jesus está aqui. E Ele acabou de salvar 15 vidas no Congresso de Jovens em Abreu e Lima. Chegou mais uma, 16. Chegou outra, 17. Eu não sei se tu vai conseguir ficar parado, mas eu vou dar lugar a ele. Abre a boca, Valso. Segura, segura. Eu vou entregar o microfone agora. Mas esse jovem de vermelho que está aí em cima, olha para mim. Me perdoe vocês que estão evangelizando aí. Olhe para mim, moço. Tem uma porta de livramento de Deus preparada para a tua vida esta noite. Mas Jesus mandou dizer a você, você entra se você quiser. Jesus não parou esse culto aqui para falar contigo simplesmente porque Ele queria chamar a atenção para você. Jesus parou o culto para falar contigo porque tu sabe do que Ele está falando. O livramento é muito grande. E a porta do livramento está aberta hoje. Hoje está aberta aqui. Tu entra se tu quiser.
A oportunidade está estendida para você. Desce dessa galeria e vem embora. Entrar nesta porta hoje, porque o céu resolveu falar com você aqui. Vem embora, moço. Eu estou esperando. Chegou outro aqui. Tem mais gente entrando na porta do livramento. Mas eu estou esperando você. Venha. Vem, meu filho. Tu sabe que tem gente chegando aqui. Vem. Vem. Em nome de Jesus, vem. Em nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. O nome que está acima de tudo e de todos. Ele está dizendo: meu filho, eu abri a porta hoje para você entrar. A porta do livramento está aberta. Eu preciso devolver o microfone, mas eu não quero sair daqui sem ganhar a tua alma. Eu não quero sair daqui sem ver tu entrar por essa porta de livramento. Vem para Jesus agora, moço. Vem. Em nome de Jesus. Solta as pernas dele, Satanás. Solta ele. Eita, que a espada está descendo e está cortando as correntes agora. Agora, em nome de Jesus, vem. Vem, vem. Vem, moço, vem. Eu preciso devolver o microfone. Oh, que luta grande, irmão. Se eu fosse você, eu entrava em oração, porque os... Eita. Vem, 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 moço. Abre o caminho para ele passar, vai. Vai. Dá força a ele, Jeová. Tem gente que não consegue dar glória não, irmão. Tô nem aí. Eu dou glória. Levanta a mão. Levanta a mão para adorar. 19 vidas. A gente deu 15 glórias, chegou mais 4. Meu Deus. Levante as mãos. Levante as mãos. Levante. Chegou mais 4. Ô irmão, tu não vai dar esse glória normal não, pelo amor de Deus. Pra gente encerrar bonito. Levanta a mão. Tá vindo 20 ali. Levanta a mão, levanta a mão. Meu Deus. Urabaracama. Vai, 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 vai. Abra a boca. 16, 17, 18, 19, 20. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta. Chegou mais um 21. Levanta, levanta. Chegou outro na internet, 22. Morte, choro, tristeza e dor. Canta. Levanta a mão. Eu vou dar uma notícia para tu dar glória a Jesus. Vai, levanta a mão para o céu. Breve vamos terminar. Ura chora, Márcia. Vai.
mais uma vida pela internet, quem pode dar glória? Senhor nosso Deus, tudo isso é porque foi falado no teu nome, o nome que é sobre todo nome, que quebra as cadeias, que repreende a morte, aleluia, que faz o fraco ficar forte, o sepultado depois de 4 dias ressuscitar. Só o teu nome faz essas coisas. Recebe os meus irmãos de volta, escreve o seu nome no livro da vida, e se o Senhor voltar ainda hoje, eles possam atravessar essa atmosfera e este clima de glória, participar na glória do Senhor, na boda do Cordeiro. Senhor, liberta, cura, salva, batiza. Se o Senhor quiser batizar agora, batiza eles. Os que já foram batizados, renova eles. Os que estão sem força, dá força a eles. Porque só o teu nome, só o teu nome, só o teu nome tem poder. Não há outro nome em que encontramos salvação, só no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Recebe os teus servos nesta noite, enche eles do teu Espírito e usa eles para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos